Você já pensou que em um simples ato de ouvir e praticar a palavra de Deus, Deus te abençoará com toda sorte de bênçãos? Ouça agora mais uma palavra do dia com o apóstolo Alessandro Gregorutti. E deixe Deus mudar sua vida. Ô glórias! Que a paz esteja no coração, família de Deus, família maravilhosa. Vamos nos preparar para aprender um pouquinho mais com a palavra do nosso Deus, num dia maravilhoso que Deus nos concede a oportunidade de estarmos juntos aqui conectados. Se você ainda não é inscrito no canal, peço para você se inscrever, dar um like, dar o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar. Vamos salvar vidas, vamos ganhar almas para Jesus, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a cada dia mais a todos nós, em nome de Jesus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, né? Como sempre. Nós temos que entender assim. Nos dias de hoje nós vemos que muitas vezes o homem procura agradar ao outro homem, a mulher procura agradar a mulher agradar o homem a mulher. Tudo isso num significado das coisas certas e justas e corretas. Isso é plausível, tanto diante da sociedade como diante de Deus. Agora, quando nós começamos a burlar as leis, e contra as regras e a realidade somente para agradar ao homem, agradar a mulher, nós corremos um risco grande de cair num abismo, numa profundidade de um abismo sem volta. E a sociedade, não só do Brasil e do mundo, tem demonstrado que esse abismo é muito profundo, porque nós vemos os interesses. E quando há os interesses, as pessoas procuram agradar umas às outras, né, no objetivo do próprio interesse. Só que elas chegam a ponto de querer agradar, de maneira que muitas vezes elas fazem coisas erradas, cometem até, dizer na sociedade, crimes, para poder agradar uns aos outros nos seus interesses. Isso quando se fala da sociedade, larga lá para a sociedade fazer o quê? O povo é corrupto, o povo quer poder, o povo quer agradar um ao outro na sua insignificância, muitas vezes, no objetivo de que conquistar o que querem. Acabam vendendo muitas vezes a própria alma para Satanás, como muitos artistas famosos por aí já declararam isso abertamente, não preciso eu dizer aqui. Porque o mundo já, por si só, já está condenado. Agora nós temos que entender que isso tem acontecido nos caminhos que se dizem do Senhor. Por que se dizem? Porque nem tudo que reluz é ouro. Todo mundo fala que é padre, todo mundo fala que é pastor, todo mundo fala que é apóstolo, todo mundo fala que tem Deus, mas nem tudo que reluz é ouro. Porque como eu posso dizer que Deus está na minha vida, se aquilo que eu ensino vai tudo contrário à realidade da palavra do nosso Deus. E nos dias de hoje nós temos visto que muitos homens deixam de pregar o evangelho verdadeiro, pregar a palavra verdadeira, pregar o evangelho que salva, que liberta, para agradar a homens e a mulheres. Pregam aquilo que é pervertido, corrompido, levando a interpretação bíblica num objetivo próprio, querendo buscar os seus próprios interesses, agradando uns aos outros. Eu já ouvi essa frase muitas vezes, talvez você já ouviu também, dizendo assim: Pastor Gregorutti, se eu pregar essa palavra, né, verdadeira, o povo não fica na igreja, então eu tenho que pregar aquilo que agrada o povo, para que o povo fique na igreja. Veja bem, se nós deixarmos de pregar a verdade de Deus que salva, para pregar aquilo que nós achamos que é conveniente para nós e para o povo, nós não estaremos deixando de conhecer a verdadeira palavra de Cristo e anulando a cruz de Cristo sobre as nossas vidas e a vida da igreja, e o povo acaba não conseguindo alcançar a sua vida eterna porque não estão na prática da verdade. E se nós somos capazes de alegar, muitas vezes eu quero até entender, e na inocência inconscientemente, de que o povo não quer ouvir a verdade, o povo não quer ser corrigido, exortado, repreendido pelo próprio Deus na sua própria palavra, porque o povo está no erro, então o povo não quer servir a Deus, o povo não quer servir a Cristo, o povo quer a bênção, a vitória, o carro, a casa, a cura, quer o milagre, quer o ouro e a prata, mas não querem servir a Deus. E muitos estão se corrompendo. E o perigo é dos dois lados. O perigo é o pregador que se corrompe para pregar uma palavra falsa, adocicada, que amassageia a ego, usando a própria Bíblia. Pastor, mas usam a Bíblia, mas perverte a interpretação da realidade da palavra de Deus. Esses homens correm um risco grande, colocando a salvação deles em risco e a salvação de todos aqueles que seguem a Ele. Mas você também pode ser parte dessa culpa.
Porque muitas vezes eu sempre falo, por que existe cigarro? A fábrica de cigarro? Porque há quem fuma. Por que existe droga? Porque há quem usa. Por que existe prostitutas? Porque há quem dorme com elas. Se não houvesse quem compra cigarro, compra droga e quem dormisse com as prostitutas, não existiriam essas profissões e essas coisas, assim se dizendo. Por que existe falsos profetas? Porque tem aqueles que se propõem a ser falsos crentes. Se não existissem os falsos crentes que se propôsse a ser o falso crente para ouvir a palavra falsa, adocicada e pervertida, não haveria os falsos profetas proliferando como nos dias de hoje. Então a culpa acaba sendo dos dois, porque as pessoas pressionam o próprio líder. Olha, você tem que mudar a palavra, você tem que facilitar, você tem que afrouxar. As coisas não é mais como era antigamente, né? Vai mais light, aí senão a gente não vai ficar aqui. E aí um corrompe o outro. Mas olha o que a palavra alerta a mim e a você, a mim como líder e você como ovelha. O que nós queremos realmente? Ela diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homem? Se agradasse ainda a homem, não seria servo de Cristo. Então Paulo ele é muito categórico porque ele já sentia a pressão do povo, querer com que ele fizesse de uma maneira que fosse carnalmente aos olhos visível do povo melhor do que realmente aos olhos espirituais. E Paulo ele responde: procuro eu o favor dos homens? Procuro eu o favor das mulheres? Procuro eu o favor dos ricos ou o favor dos pobres? Ou procuro eu o favor de Deus? É de Deus. E se eu procurasse, se eu me colocasse como líder, como pregador, na posição de até alterar os textos bíblicos, a pregação e a interpretação, para agradar a homem, para adocicar o ego, para que a palavra massageie o ego do povo só para ficar na igreja, eu não seria servo de Cristo. Então ele está dizendo que uma pessoa nessa posição, ele não é servo de Cristo. E um líder que não é servo de Cristo é um cego espiritual guiando uma multidão de cegos. E a Bíblia diz, abre os olhos, que ambos cairão no buraco. Espero que você tenha refletido nesta palavra e faça uma autoanálise espirituais. Porque não estamos aqui como julgadores da palavra ou julgar as vidas. Não sou Jesus. Estamos aqui para nos alertar nesses últimos dias que muitos, e tristeza no coração, dizendo sem medo de errar, a maioria esmagadora, estão nessa mesma linha. Servindo a homens, servindo a mulher, agradando a homens e agradando a mulher, deixando de agradar a Deus. Até amanhã, se Deus quiser, em mais uma Palavra do Dia. Esta foi mais uma Palavra do Dia, com o apóstolo Alessandro Gregorutti. Acredite, aceite, pratique e Deus te abençoará. Nos encontramos amanhã com mais uma Palavra do Dia. Que Deus abençoe a todos. Começa agora mais